Bom dia, colegas. Bom dia, feliz Dia das Mães para todas as mamães do grupo. Obrigada, para você também. Bom dia, tia Cacilda. Bom dia, meninas. Não estão me Bom escutando? dia. Bom dia, tá escutando? Tô. Tá bom, então. Tudo A certinho? chefe e o chefe não chegaram ainda. Não? Nossos chefes ainda não chegaram. Os chefes estão atrasados. Cheguei lá fora agora, fui lá fora na farmácia. Fosse de máscara? Claro, né? Não dá para ficar sem. Deus me livre, olha. O negócio tá feio. No céu, pode acreditar. Tem mil razões porque vou chorar. Tem um cantando. É o Carlos. Tá feliz ele. Dá um oi pra eles, ó. Ô, Lina, feliz Dia das Mães, Lina. Obrigada. Tudo de bom pra ti. Obrigada, Tudo bom, mano. bem atrasada. Falou. Nada, que vale a intenção. Beijo. Falou. Tia Cida, onde você está, tia Cida? Já é 10h30. Bom dia a todos, vamos começar a nossa web. Hoje será basicamente em cima da utilização da plataforma. Peço que quem esteja com o microfone habilitado desabilite para não dar retorno. Vamos mostrar o uso da plataforma na prática, depois de uma semana que vocês estão utilizando com o aluno, efetivamente. O pessoal que for chegando depois, a web vai ser gravada e depois disponibilizada para vocês, para pegarem alguma parte que porventura ficar para trás, porque a gente sabe que tem aquele momento de conexão que não colabora muito. Preciso fazer algumas falas iniciais. Durante o que aconteceu a última semana do uso e provavelmente algumas falas minhas foram, se não entendidas, mas acredito que descontextualizadas. Me pedir desculpas públicas àqueles que se sentiram de alguma maneira ofendidos por terem de alguma maneira sendo vinculados à plataforma. Em nenhum momento eu os intimei a essa situação, né? Foram citações sem vou usar a palavra que no momento seria muito forte, sem devidas acusações, foi só citações da situação do que aconteceu na plataforma. Vamos ver como é que está a plataforma nesses dias de uso. Alguns materiais, né, fora de local. Isso é normal num primeiro uso, que a gente está se acostumando a utilizar uma plataforma que é totalmente nova. Nós utilizávamos somente o papel, né, quadro, canetão, livro didático. Agora a gente está fazendo tudo pelo meio virtual, que demanda um tempo maior, elaboração de atividades um tempo maior também. Uma turma que tem 10 alunos parece que tem 50, porque a gente atende vários questionamentos. Algumas postagens que estão sendo colocadas em locais que não deveriam, que era para ser no mural, está na atividade, o que era para estar na atividade está no mural, o que era para ser uma mensagem está como atividade. Uma situação bem pertinente que vocês devem tomar ciência para ver se está acontecendo ou não, de alunos na mesma turma serem irmãos e estarem apenas com um login na plataforma.
tentem conversar com esse pai para que se crie uma outra conta para esse outro filho que está lá na plataforma sem acesso. Na realidade ele está, mas é um pai respondendo por 2 filhos na mesma turma. Vai constar como aluno evadido depois, porque um vai estar recebendo nota e o outro não. Não precisa comprar um outro telefone para criar um Gmail, como alguns pais pensam. Eu vou mostrar depois o uso no telefone. Dá para anexar algumas contas. Não vou dizer que tem uma infinidade de contas a serem colocadas lá, mas mais de 10 dá para colocar. Uma outra situação que me chateou bastante, chegou até mim e a gente digere, mas a gente não engole, né? A gente só dá aquela mastigada básica, mas eu preciso depois esclarecer, eu não gosto das coisas meio ditas. Não foi o Sérgio que criou o ensino remoto, tá? Eu não criei a situação para ter um cargo na Secretaria de Educação. A Cida, como do Conselho, também sabe que todas as decisões que nós tomamos passam por todo mundo do Conselho, não é o Sérgio que decide isso ou aquilo. E não foi eu que criei a situação da plataforma para assumir um cargo na educação. Tenho minha índole muito bem definida, o meu caráter muito bem centrado, não vou criar uma situação para assumir um cargo para ganhar alguns reais a mais. Por que foi criado o ensino remoto? Todos já sabem, é de conhecimento de todos. Se não tivéssemos que retornar, né, ou tivéssemos que estender esse período de suspensão de aulas, tivéssemos que retomar a aula quando estava previsto para agora, final de abril e depois maio, não adotaríamos o ensino remoto, mas depois vieram outros decretos e agora tem um estadual dizendo que o ensino para retorno presencial está com data indefinida, né? Então a previsão que era para até 31 de maio retornar em junho já está com data indefinida do estado. Pode ser que em junho, na primeira semana, eles decidam voltar, pode. Mas também eles podem dizer que em junho não voltemos, em julho também não, só para agosto. E a gente até lá não poderia ficar de braço cruzado esperando as aulas voltarem, para depois se correr atrás das horas letivas, porque os dias letivos não se precisa mais. Mas em momento algum foi o Sérgio que criou a situação do ensino remoto. Também não foi eu que criei o ensino remoto para ser adotado em Maruí, para eu ter um cargo na Secretaria de Educação. Fui chamado pela minha capacidade técnica. E se eu não tivesse essa capacidade, eu não assumiria a função. Eu tenho isso bem definido comigo. Se eu não sei fazer, eu não pego simplesmente para fazer para receber um salário. Não é isso que me define como pessoa, como profissional. As situações da plataforma, ela é difícil de utilizar? Tem botões que a gente não sabe o que faz? Tem. Mas também a gente tem que induzir aqueles pais a utilizarem a plataforma, porque tem algumas sugestões de pais que a gente até ouve, mas ao final, se a gente for devolver para ele a explicação, faz ele pensar também um pouquinho. Por que não utilizam o WhatsApp para dar aula ou o Facebook, que é muito mais fácil? Não tem nenhuma distração no Facebook. Quando você manda uma atividade por lá, você vai ter o controle de todos os alunos por lá, separadinho por turma, receber os arquivos tudo certinho. No WhatsApp também, isso vai funcionar. O WhatsApp, Facebook pode ser utilizado até para ter um feedback, né? Recebeu a atividade? Conseguiu abrir? O arquivo, como é que tá? Tudo bem. Mas a questão de atribuição de notas, de cômputo de horas, que isso vai ser fiscalizado depois, como é que vai se fazer pelo Facebook ou pelo WhatsApp? Tem municípios que estão utilizando o WhatsApp, mas agora estão quebrando a cabeça para saber como é que vão contabilizar as horas nesse aplicativo. Porque um aluno mandar uma pergunta e tu responder em 5 minutos e depois, 3 horas depois, ou só no outro dia depois ele mandar a atividade, como é que foi feito esse planejamento, essa interação nesse meio tempo? Tudo isso tem que ser pensado. A Cida faz parte do Conselho Municipal de Educação e a gente sabe que tem uma série de documentações que a gente está debruçado em cima, porque a gente tem muitas situações a serem amarradas no ensino remoto, que não é simplesmente jogar numa plataforma, todo mundo dá aula lá por dentro e está valendo as horas e tal, e deu. Tem toda uma parte legal a ser cumprida e é o Conselho que está à frente disso. Mas não é o Sérgio em nenhum momento que determinou que fosse feito assim, porque era melhor para ele que agora ele assumiu um novo cargo. Isso me doeu muito quando eu recebi esta informação, né? Uma coisa que a gente tenta trabalhar da melhor maneira possível. E aí tem pai até questionando o método de utilização da plataforma. É difícil de usar? Mas ninguém disse que todo mundo estaria apto em usar ele em uma semana, em 2 dias. A gente vai fazer tantos treinamentos com vocês quanto forem necessários. E a gente vai também mais à frente, deixar passar
essa capacitação de vocês, porque vocês precisam estar mais aptos do que ninguém, porque vocês estão na linha de frente. A gente vai fazer tantos quantos necessários durante esse mês de maio. E já para junho, né, ou até antes de junho mesmo, já montar uma web com cada escola e sua comunidade escolar, aqueles que têm acesso à internet. Porque a plataforma é difícil, mas agora, semana passada, eu tive que ajudar alguém a usar o aplicativo da Caixa para receber o auxílio emergencial. Eu não sabia como é que era o aplicativo e depois que eu vi, eu digo, como há o benefício dos R$ 600, eles fazem o que for preciso. Né? Ficam 10 minutos com o telefone com a tela ligada e com o dedo na tela, porque se eles deixarem apagar, eles perdem o código que é gerado ali. Mas para usar 5 minutos, para usar um videozinho para ver como é que responde pela plataforma, eles não querem, porque é muito difícil. Eles não querem tirar de 2 minutos para entenderem que botão faz ou por onde faz para responder a atividade. Mas ficar 10 minutos com o dedo na tela para receber o auxílio emergencial, isso eles ficaram. Eu até brinquei, né? Quer dizer que se a gente fizer alguma coisa na plataforma, o primeiro pai que entrar na plataforma, se cadastrar e der um oi para o professor, recebe R$ 200. Eu acho que todo mundo já teria feito. Mas é para educar o filho. Então ele acha que é única e exclusivamente atribuição da escola. É só a escola que deve fazer isso, é o professor que deve fazer isso. A gente está no momento que a gente tem que ter um pouquinho de empatia e dividir responsabilidades. E se o pai, infelizmente, tem esse pensamento que a educação é só da escola, ele não deveria ser pai. Porque pai também é aquele que ensina e aquele que educa, porque ele também vai ter que tirar um tempo para ensinar o filho. Mesmo aquele pai que seja analfabeto, aquele pai que tem um mínimo de conhecimento, ele se dedica a esse momento, ele tenta de alguma forma ajudar o seu filho. E na primeira dificuldade que ele tem, ele já diz, ele já xinga, ele deixa todo mundo lá arrasado porque que criaram a situação, fizeram uma coisa que não presta, tem outro método para fazer. Qual é o outro método? Passar folha de mão em mão. Quantas mãos essas folhas vão passar, né? Isso aí é o método normal. A gente sabe que vai ter essa situação, mas aquele que pode usar a plataforma tentar, né, se esforçar um pouquinho mais para usar a plataforma. Ela é difícil num primeiro momento, mas depois eu vou mostrar para vocês o uso no telefone, a visão do professor e a visão do aluno. Claro que a gente sabe que o conhecimento não é igual em todos, né? Da mesma forma que a gente pode explicar em sala de aula uma conta para um aluno ele entender em 5 minutos, vai ter aquele aluno que tu vai explicar 10 vezes, ele vai entender mais ou menos ainda. E na plataforma não é diferente. Tem aqueles que já estão fazendo um bom uso, um excelente uso, e aqueles que ainda estão com um certo receio de onde clicar, será que eu estou botando no lugar certo? Então a gente vai tentar, nessa aula de hoje, nessa web aula, instrumentalizar vocês melhor no uso da plataforma. Tem situações novas que estão acontecendo, né, e, de novo, não trabalhei com a quantidade de dados que estão circulando como está circulando nesse momento. Então, tem coisas novas que a gente tem que rever durante o uso. A alteração na plataforma, eu peço que não seja feita a alteração sem me comunicar, porque eu tenho aquele controle. Não criem tópicos sem necessidade. Não criem atividade fora de contexto, porque tem que ter um planejamento e tem situações que estão acontecendo em boa parte das escolas, que é a criação de atividade sem data de entrega. Foi feito um planejamento, o professor tem que dar uma data de entrega daquela atividade. Então não pode se criar uma atividade sem data de entrega. Tem que ter essa data de entrega, porque no planejamento do professor foi previsto que a entrega era de cada 7 dias, de cada 15 dias. Isso tem que estar previsto. Uma outra situação, eu não estou passando por cima das atribuições que são do setor pedagógico, do setor de orientação, nada. São orientações que eu estou passando conforme as observações que eu faço da rede. Porque eu tenho acesso a todas as escolas, a todos os arquivos que passam por lá, e tem observações que eu faço ao setor pedagógico daqui, da educação, para eles passarem para as escolas depois. Que é com relação à carga horária dos planejamentos, né? Que tem professor de outras escolas, não sei agora especificar se na escola de vocês aconteceu, e depois eu, durante a semana, vou fazer um relatório e passar para cada gestor, para ver se isso acontece ou não, para a gente depois ir afinando esses ajustes que são necessários. Na carga horária está se especificando dias. A atividade vai ser desenvolvida, que é o período de execução dela, 7 dias. Aí carga horária, de novo, 7 dias. O que é a carga horária? No Estado,
e o critério que a gente já conversou aqui no setor pedagógico é o mesmo que a gente vai adotar no município. Se um professor trabalha 20 horas e foi feito um cronograma que aquele professor de 20 horas vai atender os alunos virtual, que seria o dar assistência a esse aluno, ficou decidido que ele vai atender os alunos por 2 dias, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Ah, deu 8 horas. Depois, no outro dia, foi mais outro dia de 8 horas. Então, são 16 horas. Isso é a carga horária. É isso que é a carga horária que deve constar no planejamento. De novo, não estou passando por cima de atribuições. São observações que eu passei ao setor pedagógico e houve essa concordância. Claro que um professor que trabalha 10 horas não vai ficar a mesma quantidade de dias, né, de carga horária, que um professor de 20, de 30, de 40. Isso é tudo do bom senso na hora de vocês fazerem esse planejamento. Então, é essa orientação que eu passo a vocês nesse momento. Quem já fez o planejamento, já postou e postou com dias lá, que agora, o que vem nessa semana nova, que é mais uma semana de trabalho, não sei o período de planejamento de vocês, se é de a cada 7 dias ou a cada 10, mas se puderem editar, que na carga horária não deve constar dias. Carga horária deve constar o período que vocês estarão à disposição do aluno, do pai, para atender ele, para resolver a atividade que pode surgir a dúvida. Isso é inerente, né, ao trabalho virtual que vai ter. Uma outra situação, no caso de vocês, tem educação infantil. Está sendo recorrente, isso foi novo agora, a partir de quinta-feira, quando começaram a surgir as atividades com data de entrega e tal. E o comentário que surgiu por que tu vai fazer a atividade do teu filho da educação infantil e não reprova? Faz nada, não manda nada. O que vai se conversar com a Secretaria de Educação é o seguinte: se vocês da educação infantil mandarem uma atividade, seja lúdica, seja o que for, fazer um videozinho, seja a atividade que for, coloquem uma data de entrega, atribuam uma nota, e aí até eu vou fazer uma ressalva, porque mas a educação infantil não é nota, é conceito. A gente vai fazer uma tabelinha de conversão de nota para conceito, por exemplo, atingiu totalmente a atividade, seria o equivalente ao 10. Depois eu não lembro de todos os conceitos, mas eu tenho anotado ali para montar essa tabela de conversão. Mas atribua uma nota, e o pai ou mãe que não entregar a atividade da educação infantil, esgotem todas as possibilidades, né, assim mesmo no fundamental, do porquê que ele não entregou, teve problema de internet, não estava em casa, o equipamento quebrou, esgotem todas as possibilidades. E se mesmo assim for constatado ao final disso, ele não entregou porque não quis, ele vai levar falta naquela semana, se for de 1, 2, 3 aulas, 5 aulas, e depois vai se conversar até em esse aluno, ou esses alunos, dependendo da quantidade, perderem a vaga na escola, porque ele está deixando de fazer as atividades propostas, mesmo sendo da educação infantil. Às vezes o pai tem a frequência do aluno atrelado ao Bolsa Família ou qualquer outro auxílio. Vá se tomar as providências, porque ele está deixando de cumprir o papel dele. As atribuições do presencial passaram ao virtual. Então ele tem sim que fazer as atividades, não é porque não reprova, mas agora a atribuição dele passou para o presencial, para o virtual. E vai se tomar as providências sim, para tomar cuidado com essas situações. Não vá se dar falta logo na primeira atividade não entregue, né? Se esgotem as possibilidades, já foi até mencionado na questão da busca ativa. O que é a busca ativa? É saber todos os motivos que levaram aquele aluno a não devolver a atividade feita. Problema da internet, problema do equipamento, teve algum problema de saúde na família, esgotar as possibilidades, saber do porquê que ele não devolveu a atividade, para depois cobrar e tomar as atitudes que tem que cobrar, de todos os módulos de ensino. De novo, tem aquela situação de documentos oficiais, dizendo que a educação infantil, o ensino remoto, ele não é obrigatório, tem a carga horária que eles têm que cumprir e tal, mas o Conselho Municipal de Educação adotou para todos os níveis de ensino. Então, eles têm que se adequar ao que foi determinado pelo Conselho. Não estamos indo contra a lei maior que é a LDB, mas é o que a gente adotou nesse princípio de excepcionalidade. Então, a gente tem que ter algum meio de controle para as atividades até mesmo da educação infantil. Vou compartilhar a tela aqui do material que vou disponibilizar depois para a Cida e ela vai repassar para vocês. Material que precisa ser repassado para vocês saberem o que a gente vai trabalhar.
como vai trabalhar. Algumas coisas são recorrentes, que já vimos e outras, mas precisam sempre ser reforçadas. Sérgio, Oi. Sérgio, eu vou fazer uma pergunta para ti, porque eu tô confusa, tá? E como eu já passei para os nossos professores, né? O planejamento vai ser um documento muito bem elaborado, porque vai ficar arquivado, porque mesmo que depois, acredito eu, como nós já conversamos, vai ter uma, vamos dizer assim, uma fiscalização por parte de secretaria, conselho, promotora. Eu estou confusa, Sérgio, na questão da contagem da carga horária, porque eu acreditava que o nosso cronograma deveria ser unificado, teria que ser o mesmo cronograma para todas as escolas. Por quê? Assim, ó, nós aqui nós trabalhamos 4 dias, tá? E tiramos um dia para o planejamento. Daí, de que forma eu penso que essa carga horária deveria ser contada? Por exemplo, eu tenho uma professora do 3º ano, ela posta atividade segunda, terça, quarta e quinta. No meu cálculo, daria 4, 8, 16 horas. Não sei se essa é a forma certa ou não. Eu tenho os professores da educação infantil, professor regente, ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta, 16 horas. Então, assim, ó, eu não sei se é dessa forma que tem que ser computada as 6 horas, porque eu vejo assim, ó, se uma escola trabalha 3 dias, ela não vai ter o mesmo número de carga horária que a nossa, é um exemplo. Então, assim, ó, eu, sinceramente, estou confusa nessa carga horária. Daí tu explicou ali que, por exemplo, né, eu sei que os nossos professores, eu estou em todos os grupos, Sérgio, os professores estão ali, ó, no período da manhã, no período da tarde e no período da noite atendendo aluno e atendendo professores, atendendo pais. Daí, assim, ó, como realmente, né, vocês aí da secretaria, porque tu tem acesso a todas as escolas, como vocês vão realmente saber que que todos os professores da rede vão estar disponíveis mesmo nesses horários? Porque assim, ó, eu vou dar um exemplo, que tem professor em Bituba, conversando com a minha sobrinha, ele tá só no horário da aula dele, pronto, e deu. Ele não atende pai à noite, ele não atende pai em outro período, é só naquele período. Então, assim, em questão da carga horária, eu ainda estou confusa, Sérgio. É pertinente, Cida. A situação quando ela não é definida, surgem várias interpretações e possíveis, né, desvios do que deveria ser. A recomendação, de novo, não é o Sérgio mandou, né? Porque já chegou até mim dizendo, ó, não é para fazer assim porque o Sérgio mandou fazer assim. Não. Existem leis, a lei a gente segue. Aquelas observações que eu faço e recomendo, né, que a gente já conversou, é o seguinte: a carga horária deve dizer respeito aos dias que o professor trabalharia na escola. E aí é no planejamento de vocês. Por exemplo, um professor eu sou de 10 horas. Eu trabalharia 2 dias na escola. Mesmo que vocês tenham definido no planejamento que a minha atividade eu vou entregar hoje e só vou receber daqui a 7 dias, eu acho que é esse o prazo de vocês. Mas eu tenho mais um dia que eu trabalhava na escola. Normalmente era um dia que eu trabalhava lá. Então, neste dia, no meu planejamento, vai constar essa carga horária de 8 horas para mim atender os pais. Ah, mas tem o pai que pede para responder à noite. Vai do bom senso também do professor. Se durante o dia ele não atendeu ninguém, porque ninguém teve dúvida, e às vezes ficou só à noite, pode até estar no planejamento lá naquela turminha. Ó. O planejamento vai para o pai olhar dizendo assim, ó, tá lá no planejamento. Ah, tá, o professor vai me atender segunda de manhã, das 8 ao meio-dia, e à tarde, da 1h30 às 5h30. Então, ele já vai, claro que muitos não leem, mas o correto é que todos leiam, né? Ele já sabe que se mandar algum questionamento para o professor à noite, o professor provavelmente só vai responder para ele no outro dia, ou depois no outro horário. Então, ele tem que estar no planejamento essa questão do horário, que é aos dias de trabalho do professor. Como é que a gente vai comprovar? Por exemplo, eu posso citar um exemplo que já chegou até mim e a gente vai conversar depois. É um adiantamento que a gente não é referente à tua escola, já vou deixar claro. Teve atividades postadas semana passada e tem questionamento lá dentro da atividade. Como é que eu sei? Porque eu tenho acesso a todos. Tem uma atividade de astrofísica lá dentro de uma plataforma, numa escola X. Está lá a atividade, o professor botou lá, o prazo de entrega para daqui... Foi semana passada, para entregar essa semana. O professor postou na segunda. Na terça tem um comentário de um aluno perguntando ao professor:
porque o cronograma dele não está lá, né? Não está dizendo em quais dias ele atenderia, só está dizendo que é 7 dias. Então, subentende-se que ele estaria 7 dias à disposição dos pais. Isso não procede. Mas aí tem um questionamento lá do aluno dizendo assim, como é que faz essa atividade no item tal, professor? Eu não entendi. Como é que eu faço? Aí, o que aconteceu? O professor ainda não respondeu. Eu olhei hoje e ainda não está a resposta. Então, quer dizer que o professor não está cumprindo a carga horária que ele preveu no planejamento. Então, essas situações, mas nem todo mundo vai fazer um comentário por lá. Mas aí cabe à equipe gestora e pedagógica, se no planejamento está previsto que o professor é para atender 3 dias o aluno, e se por acaso voltar algum feedback para vocês, Cida, eu mandei um WhatsApp pro professor hoje de manhã, ou mandei sexta-feira, o professor ainda não me respondeu. Já vai ter essa noção. Claro que a gente não vai cobrir 100%, mas todo mundo tem a sua consciência e todo mundo é bem profissional a ponto de dizer, se eu vou atender segunda e terça eu atendo. Se ninguém me procurar, não foi uma coisa que eu me neguei a atender, mas ninguém me procurou. Mas o planejamento em si, na carga horária, vocês têm que definir. Ô Sérgio, tu trabalha 10 horas aqui na escola. Tu vai atender os alunos mais um dia. Ô Joãozinho, tu trabalha 20 horas. Tu vai atender os alunos mais 2 dias. O fulano, tu é 30. E assim vocês vão definindo. Essa questão de horário. A sugestão que a gente vai mandar para todas as escolas é em cima dessa quantidade de carga horária. 10 horas um dia, 20 horas 2, 30 3 e 44. Para naquele último dia que vocês têm, que é o planejamento. Mas daí eu não preciso trabalhar o planejamento. Não esqueçam da hora atividade. E aí é para definir isso, para não ficar essa situação que tu está falando. Vai ficar um balaio de gato, porque cada escola vai trabalhar a sua maneira. Sim, o No primeiro Sérgio, momento é essa confusão. Sérgio, eu acho, assim, ó, de certa forma, injusto, Sérgio. Eu sei que não é a tua função, é a função do pedagógico, eu até vou questionar a Secretaria de Educação, porque eu acho, assim, ó, injusto os nossos professores estarem trabalhando a semana toda, né, enquanto, assim, ó, outra escola trabalha 3 dias, tá entendendo? Uhum. Assim, eu acho que eu sempre, a minha fala no início, desde o início foi, eu acho assim, o que deveria, assim, ter um cronograma, né, unificado para todas as escolas, né? Todos trabalhariam da mesma forma. Mas é um questionamento, então, que eu vou fazer, né, para o pedagógico da Secretaria da Educação. Uhum. No momento que eu posso adiantar para vocês é isso. É a sugestão que vai ser passada e aí aquela situação dentro do planejamento que vocês já elaboraram. Ó. Pelo que eu sei, vocês são 7 dias. O professor Sim. vai planejar uma atividade, ele entregou na segunda, a resposta que ele vai receber vai ser na outra segunda. Sérgio, 10 horas, fala. Nós até fizemos assim, devido, né, à internet que nós temos. Foi um meio que nós encontramos para facilitar eles, né? Porque atropelar eles ia deixar todo mundo apavorado, e eu acho assim, aqui é tudo por água abaixo. Mas assim, eu acho que foi bem viável, assim, ó, porque eu já vi, né, grupos ali que teve já a turminha que já atingiu 100% das atividades enviadas. E assim, aqui tem que ser desta forma, tá? Tem que ser enviado, dado esse prazo para todos, né, ter esse tempo para poder tá enviando. E em questão ao atendimento dos professores, Sérgio, eu estou em todos os grupos e assim, ó, eles nunca deixaram de responder o pai, nunca deixaram de responder os alunos. Eles trabalham durante a manhã, durante a tarde e durante a noite. Assim, ó, bem assim, ó, eles estão bem assim, ó, preocupados, estão bem ativos, né? Respondendo assim, ó, de segunda até sábado e domingo, eles, né, eles estão assim, ó, respondendo para os pais e os alunos nos grupos. Isso eu confirmo porque eu tenho acompanhado. Mas aí a gente só tem que tomar um cuidado que é a excedência e a carga horária, né? Todo mundo tem vida fora da escola. Sim. Até tem situações, às vezes, que os professores me perguntam, vocês gestores me perguntam, e eu tô lá tentando responder, às vezes eu tenho o meu momento que eu não vou responder porque eu tô fora do meu horário, eu tô tentando separar. A gente sabe que num primeiro momento a gente não quer deixar ninguém naquela expectativa de receber a resposta, o retorno. E a gente tem que tomar também cuidado nessa questão da exceção da carga horária. O professor que está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, na melhor das intenções, a gente sabe que todo mundo tentando fazer o melhor possível, mas a gente tem que ter um tempo para a gente pessoa. E essa questão de 100 dias,
7 dias, 10 dias, 15 dias, era cada escola que definia o seu cronograma. O que não poderia era um professor mandar uma atividade na segunda e pedir resposta na terça. A gente já pediu. Dê um prazo maior. O meio é virtual. Nem todo mundo tem uma internet de alta velocidade. A tecnologia nem sempre vai funcionar quando a gente quer que funcione. Vai ter todos esses perrengues que a gente já tem que cobrir. A gente não quer vamos mandar atividade, pegar a resposta na sequência, que vai atucanar pai, vai atucanar aluno e vai se gerar uma situação contrária ao que a gente quer. Que, ao invés de interação, é a exclusão, porque todo mundo vai sair. Não dá, tá muita atividade, é muito tempo, não sei o quê. Aí vai gerar tudo isso. Então, vocês estão certos nessa questão do planejamento que vocês definiram, 7 dias. Está satisfazendo? Não deu. A gente vai aumentar para 10 dias. Pode aumentar a autonomia da escola. Tá bom? Só dar uma sequência. Esse material aqui é só para reforçar o que a gente já havia falado nas outras, né? Quem deve estar como professor? O próprio professor de disciplina, segundo professor. Tem escolas, tá? E que segundo professor foi incluído como aluno. Ele não deve, ele deve estar como professor, tá? Na hora de enviar a atividade, tem turma em que tem o segundo professor, as outras disciplinas já mandaram as atividades, mas o segundo professor não mandou nada. Ele tem que mandar. Mas não precisa adaptar. Mas quem manda a atividade para esse aluno com necessidade é o segundo professor. O professor não pode selecionar todos os alunos, mesmo que ele saiba que aquele segundo aluno que está lá com ele não precisa da adaptação. Quem manda a atividade pro aluno com necessidade é o segundo professor, mesmo que não haja necessidade de adaptação. Como aluno, deve participar o agente educador e a equipe pedagógica, além dos pais e mães, é claro. Né? E essa inserção desses professores lá na plataforma que ainda não estão inseridos, vocês, professores que já estão na plataforma, podem inserir sem problema nenhum, não precisa pedir para o Sérgio. Tá? Eu tenho que pedir para o Sérgio para botar a professora da equipe pedagógica lá como aluno? Não. Você já tem acesso, você pode ir lá, pega o e-mail dessa professora, desse professor e inclui ele. O segundo professor eu botei como aluno de forma errada. Pega o e-mail dele, que tem como pegar lá dentro da plataforma, lá no cadastro dele, exclui ele como aluno e insira ele lá como professor, de novo. Vocês podem fazer isso. Com relação à equipe gestora, orientação e AE, a divisão que nós fizemos lá de não incluir na plataforma justamente foi para não sobrecarregá-los com mais uma atribuição dentro da plataforma. Mas, né, fica como opção, se quiserem entrar, pode entrar sem problema nenhum. Eu quero participar de todas as turmas que eu quero ver como é que está o funcionamento da plataforma da minha escola. Pode entrar. A gente só não quis colocá-los para não sobrecarregá-los, porque pode ter um professor que está planejando e vem um WhatsApp de algum pai, alguma coisa perguntando alguma parte burocrática que o professor às vezes não sabe e vai ficar conversando e para o planejamento dele na plataforma para atender o pai. Quem é que vai atender o pai? Equipe gestora, orientação, aí. Mas se mesmo assim, mas não tem muito atendimento aos pais, eu consigo equilibrar tanto o virtual como o presencial com o pai, se estiver precisando, ou via WhatsApp. Eu quero participar da plataforma, fique à vontade. Não foi imposição minha, foi uma recomendação que a gente achou por bem não sobrecarregar todo mundo, porque daí ficaria ou tudo com o professor explicando para o pai, planejando, postando atividade. E aí foi essa divisão que a gente fez. Se quiserem participar, não tem problema nenhum. Não há lei nenhuma que proíba, tá? Só coloquem nos locais que a gente está recomendando. Por que a gente está recomendando que a equipe pedagógica participe como aluno? Porque às vezes a equipe pedagógica ela vai ter a visão do pai ou do aluno quando recebe a atividade. Às vezes o professor montou uma atividade muito boa, muito legal, tudo, mas daí a equipe pedagógica viu, essa atividade para o pai ou para o aluno resolver, eu recebi aqui também. Ela ficou meio assim confusa, porque tem que pegar esse arquivo, aquele outro, tem que fazer isso, dá para dar uma ajustada. Esse feedback que a equipe pedagógica vai dar para o professor. E é isso que a gente quer, essa interação entre todo mundo. Não está tendo uma divisão nas escolas, assim, está tendo uma interação entre todo mundo. Todas estão de parabéns, a de vocês não fica fora dessa situação. A preocupação é evidente, fica muito bem colocada nas questões das atividades, dos recados, das recomendações, das instruções. Só que tem algumas situações que passam batida. Tem
O material que era para ser material está dado como atividade. Uma mensagem que era para ser colocada no mural como mensagem foi colocado como atividade. Tem atividade que chegou sem a data de entrega, não pode ter atividade sem data de entrega. A atribuição de nota ou não, isso é opcional, mas a gente recomenda que coloque uma nota, né, porque a gente sabe que o aluno funciona na base da nota. Se não vale nota, vou fazer mais ou menos, porque não está valendo nota mesmo. Mas, né, sempre se tenta a nota como aquele estímulo para fazer, já que estão tentando já pular do virtual para o papel, né, mas tenta fazer no virtual mais próximo dele e já com uma nota atribuída. E a gente vai fazer a tabelinha de conversão dos conceitos da educação infantil para notas, porque dentro da plataforma não se trabalha com conceitos, se trabalha com notas. Sérgio, Oi. Plano de aula não consta mais na plataforma, né? Só ali o planejamento. Planejamento, Até eu auxiliei assim, dessa forma, Sérgio. Sérgio, eles vão ali nesse planejamento, o que é que eles vão colocar? Eles vão colocar, ficar de forma mais sucinta, mais prática, para não, né, para não prejudicar o sistema. Eles, dentro desse planejamento, eles vão fazer a exposição daquilo, uma explicação do que eles querem passar para o aluno, tá? E em seguida já passa a atividade. Eu auxiliei dessa forma, porque assim é uma forma de não carregar tanto o sistema. Eu orientei alguns professores assim. Não, depois nós vamos olhar lá dentro da escola de vocês, ver Aham. alguma situação que pode ter acontecido, mas é porque está tendo a confusão, eu não... Aí é, de novo, né, não é o que me compete, mas é a observação que eu faço. Ah, sim. Planejamento e plano de aula, o professor botando atividade lá com documento, do lado já tem plano de aula. Sim. Não é aquilo que a gente recomendou, o planejamento é algo, vocês semanal, é num período. Ô, Sérgio, eu penso assim, ó, que essa parte nós teríamos que ter o quê? Então, era uma web com pedagógico da secretaria para explicar, né, para nos orientar né, de que forma proceder, porque assim, ó, é muita coisa, né? Então, assim, ó, hoje a gente está numa direção, né? A Minavi, nós estamos na frente do pedagógico, só que assim, ó, nem tudo a gente sabe, né? Nossa, Então, filha, assim, só vou te interromper que a gente entrou no minuto final. Vou finalizar para a gente retornar para a segunda. tá. Uhum. Aí tu completa a tua fala. Tá bom, então.